é importante que parte do PIB, parte do mundo político, parte do mundo acadêmico, parte do mundo artístico, né? A opinião de artistas também vale, parte do mundo jurídico, se posicione nesse momento tão delicado em nome de algo tão básico e óbvio, tão básico e óbvio que está até incluído na Constituição como uma cláusula pétrea, ou seja, imutável. A eleição realizada de 4 em 4 anos, a possibilidade de alternância de poder, a confiabilidade no nosso sistema eleitoral. Quem ataca esse sistema costuma tentar ridicularizar o argumento contrário ao dizer que eles afirmam que as urnas são infalíveis, são invioláveis. Não, nada é infalível. Nada é inviolável. Tudo pode falhar. Infalível só o nascer do sol, o pôr do sol, a morte, os impostos, né? Dizem. Tirando isso, nada é infalível. Tudo está submetido à possibilidade de um erro, de uma falha, de uma fraude. Ora, foguetes americanos, ônibus espaciais já explodiram. Na decolagem, como a Challenger, na volta para casa, como a Columbia. Qual foi a que explodiu na volta para casa? Me ajuda aí, Sandro. Foi a Columbia? O foguete que explodiu voltando para a Terra? Acho que sim, né? A decolagem foi, enfim. Não é importante agora. Então, tudo é passível de erros. Um sistema qualquer eleitoral é passível de fraudes. Claro que é. Mas, para você, a Colômbia, né? Obrigado. Mas para você adotar uma cantilena interminável a respeito da não confiabilidade desse sistema, você precisa de pelo menos um desses dois itens a seguir. A prova de que houve uma fraude. Isso o presidente não tem. Nenhum dos seus apoiadores tem. Porque fraude até agora não houve. De novo, pode haver. Mas até agora, desde 1996, não houve nenhuma fraude relevante, nem em eleição presidencial, nem estadual, nem municipal. Então, esse item aí a gente pode descartar. 2. A descoberta de um furo. A descoberta de um ponto frágil. Olha, descobrimos. É por aqui, ó, assim, ó, dessa maneira, que as urnas podem ser fraudadas. Isso também não existe. E não venham me falar naquele ataque do hacker. O hacker, sim, invadiu a página do Tribunal Superior Eleitoral, como já foi invadida a página da NASA, para citar de novo aqui os ônibus espaciais, como já foi invadida a página do Departamento de Estado americano. Essas páginas estão sujeitas a invasões. As urnas não. O código-fonte não. Aliás, as urnas não podem ser invadidas porque as urnas não estão conectadas em nenhuma rede eletrônica. Da mesma maneira que você não consegue invadir essa garrafa de chá que eu tô segurando aqui, cara, você não consegue invadir uma urna eletrônica por meio de um hackeamento. Então, quem ataca o sistema não tem em mãos nem a evidência de que já houve uma fraude um dia, quando o Bolsonaro fala que houve, ele mente, e nem uma fragilidade qualquer do sistema que possa ser apontada. Nada. Até onde sabemos, o sistema infalível não é. Mas é confiável. E não há nenhuma razão para que acreditemos que haverá uma fraude nesta eleição, como não houve em 2018, como não houve em 2014, tudo mais constante como não houve desde 1996. Então, a gente deveria nem estar falando a respeito desse assunto. Não mesmo. Mas infelizmente temos de falar. E parabéns a todos os 3.000 signatários desse manifesto em defesa de algo tão básico e tão importante pra gente, que é a democracia. Só acrescentar aqui as mensagens de alguns ouvintes, que é algo recorrente, né? Como são 3 ou mais, vamos registrar. Tem ouvinte perguntando, mas por que é que a urna não é auditável? Não, a urna Ela é auditável, a gente costuma dizer. Mas por que não tem a impressão do voto? Tem a impressão dos boletins de urna, né? Isso é auditável. Mas aí tem alguns outros ouvintes falando, tá, mas e o voto impresso? Aí já não tem mais como nem discutir, né? Porque pense em imprimir voto, colocar impressora em todas as salas. Não tem nem
cabimento a esse tipo de questionamento, de raciocínio, não dá para levar isso para frente. Agora, a não ser que você, ouvinte, queira o voto de papel, que você faça um xizinho, deposite numa urna. É um Eu retrocesso, acho que isso ninguém né? quer, né? Eu tenho a impressão que não também. Eu tenho a impressão que ninguém não, quer porque isso, né? isso é voltar pro passado, né? Quando aí sim tinha fraude de montão. Tinha a urna de sessões que eram mais favoráveis a determinado candidato e sumiam. Eram encontradas depois no lixão. Ou nunca eram Isso. encontradas porque foram jogadas num córrego, foram jogadas no mar, foram jogadas em rios, foram queimadas. Aí sim. Aí tinha fraude de montão. Ó, tem o Luiz, nosso ouvinte, escreve todos os dias pra cá. Às vezes ele discorda, muitas vezes ele discorda, mas ele é um cara legal, ele gosta de rock e tal. É um ouvinte massa nosso. Mas o que ele tá dizendo? Olha, o que eu quero, Carla, é um comprovante. Se eu faço uma transação bancária, eu tenho um comprovante, é a mesma coisa que eu quero. Ô Luiz, a nossa realidade, o Brasil é muito diverso, né? E tem regiões no Brasil em que as pessoas não têm liberdade total. Por exemplo, num ponto dominado pelo tráfico de drogas. As pessoas circulam pelas ruas, por exemplo, no momento em que os traficantes muitas vezes liberam, né? E você imagina uma área que é dominada pela criminalidade, a criminalidade eventualmente força as pessoas a votarem em determinado candidato. Você imagina? Esse é o comprovante, esse é o recibo que esses criminosos querem para chantagear as pessoas, para ameaçar as pessoas. O voto é secreto. Não tem que ter nada que indique em quem você votou, de jeito nenhum. Isso também é um retrocesso e coloca a segurança de muitas pessoas em risco. Aliás, não Então, é nem isso que é aí proposto, cara. Não é nem isso que é proposto. Você não vai ter comprovante, Luiz. Isso não existe. Em Não, eu parte só nenhuma estou do respondendo mundo. ao Luiz aqui um Claro. questionamento que ele colocou. O que a gente costuma falar é a impressão do voto, que você coloca Sim. numa urna e não sei o que lá. Eu não sei quem é que vai apurar essa urna com voto aí, porque eu não sou. Pelo amor de Deus, você imagina colocar mais gente para abrir aquela urna e ficar recontando o voto que é contado eletronicamente? Ah, não conte comigo para isso. Agora, é o seguinte, eu nem acho absurdo o pedido, enfim, a reivindicação de você ter esse sistema aí, em que a pessoa não tem nem acesso ao papelzinho, a urna imprime, a pessoa consegue enxergar sem tocar no papel, tá aqui o voto no meu candidato, a própria máquina picota e esse voto vai para uma urna separada. Pode ser, a gente pode ter esse sistema de redundância aí no futuro, mas, por enquanto, não o teremos. Até porque esse assunto já foi discutido pelo Congresso e já foi negado. Então, é uma discussão que a gente pode ter, quem sabe, para 2024, para 2026, mas agora não. Agora a coisa já está pacificada, já foi pacificada pelo Congresso Nacional, com votos, inclusive, de apoiadores do presidente. Então, esse assunto morreu. Não tem cabimento. A gente tá há 2 meses e meio de uma eleição Fica falando discutindo o disso, sistema eleitoral, gente. Cai em armadilha, olha só como são as coisas, né? Tudo bem, coloca impressora em todas as salas de votação, mas só quando ninguém passa fome no Brasil, pode ser? A gente gasta dinheiro com isso só quando ninguém estiver passando fome ou insegurança alimentar? Isso tá longe de ser uma prioridade, uma urgência.